Beleza, 21h05, nosso compromisso é com o tempo, senão não dá tempo de abordar todo o assunto que é bem grande. Então, boa noite a todos vocês aí que já estão online aí comigo. E o tema da nossa live, né, é maturidade emocional. Eu coloquei só maturidade, mas ela é relacionada à maturidade emocional, que outros chamam de inteligência emocional, né? É algo que todos nós precisamos desenvolver ao decorrer da nossa jornada aí, da nossa vida. E aquele que é inteligente emocionalmente, né, que é maduro emocionalmente, ele consegue ter sucesso em áreas e mais áreas de suas vidas. Então é algo muito importante que nós busquemos, né, investir na nossa maturidade emocional, a melhorar, né, a nossa mentalidade, a forma com que nós pensamos e encaramos a vida, como nós lidamos com as circunstâncias e as situações que dia após dia, seja na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer local que nós estejamos, né, já que o ser humano é um indivíduo social, né, nós vivemos em sociedade e no meio desse convívio nós lidamos com diferentes tipos de pessoas, com diferentes personalidades. É super importante, né, que nós saibamos lidar com o diferente, com a singularidade, a unicidade de cada uma das pessoas. Boa noite, Beatriz, Felicidade Bis. Boa noite. E ontem, né, nós tivemos a primeira live aí. Eu expliquei para o pessoal que durante a semana passada eu estive publicando umas imagenzinhas com algumas frases assim provocadoras, para provocar uma reflexão. E teve algumas pessoas até que acharam que eu estava fazendo uma indireta. E eu digo para as pessoas, né, eu não sou uma pessoa de indireta. Quando tem alguma coisa para nós resolvermos, né, algo que me desagrada em relação a uma pessoa, uma palavra que essa pessoa lançou que não me agradou, eu vou lá no particular, pessoalmente, ou então pelas redes sociais, se não for possível, né, falar com essa pessoa pessoalmente, e a gente conversa aí, como já dizia uma empresa aí que um certo tempo eu consumia os produtos Avon, né, a gente conversa, a gente se entende. E na conversa a gente resolve todas as pendências. E hoje, né, é o segundo dia dessas lives, discorrendo aí o assunto dessas imagenzinhas que eu publiquei no meu perfil aqui do Instagram e nas outras redes sociais, né, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no status do WhatsApp. E a live de ontem, né, eu estou subindo agora pro meu canal lá do YouTube, né, que é o Taicir Carvalho _ Eterno Aprendiz. Tive alguns problemas de conexão e por conta disso a live ainda não foi para estar disponível lá no canal, mas logo eu creio que quando a gente acabar essa daqui ela já vai estar legalzinha lá para quem não pôde assistir ontem acompanhar lá. E ontem eu comecei com uma breve definição, né, do que é maturidade. No dicionário Aurélio, né, maturidade está definido como estado ou condição, estrutura ou forma ou função de um organismo num estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. E já pela psicologia nós temos uma outra definição, né, que é maturidade é a capacidade de responder ao meio ambiente, estar ciente do tempo e local corretos para se comportar e saber quando agir de acordo com as circunstâncias e a cultura da sociedade em que vive. Então são várias coisas aí envolvidas nessa definição da terminologia de maturidade, né? E uma das outras coisas também, resumindo aí um pouco do que nós conversamos ontem, que eu tratei que a maioria das pessoas tem uma falsa ideia, vive com uma falsa verdade, né? Tomou para si como uma verdade, que a maturidade ela está totalmente ligada e relacionada à idade cronológica, né? Eu tenho 50 anos, eu sou mais maduro do que o rapazinho ali que tem 20 anos. Eu, particularmente, né, Taicir Carvalho, tenho 34 anos e ouso dizer que conheço pessoas de 16 anos, de 10 anos até, que têm muito mais maturidade do que pessoas que eu conheço que têm 45 anos. Por quê? A sua mentalidade, a sua forma de encarar as situações, a forma dela lidar com o que acontece na sua vida, com as suas emoções principalmente, é totalmente diferenciada, é madura, ela adquiriu maturidade, ela treinou a habilidade de se comportar tranquilamente mediante as circunstâncias que mexem com as emoções de outras pessoas.
e levam elas a serem descontroladas quando não têm um determinado nível de maturidade. Mas essas pessoas, mesmo sendo novinhas, consideradas imaturas pela maioria, por conta de sua idade cronológica, né, de anos vividos, elas têm muito mais desenvoltura para resolver as coisas e lidar com as situações. Então, conclui-se que a maturidade não quer dizer que eu tenho X anos de idade, então eu sou maduro. Não. Vai depender de como você treinou essa habilidade de lidar com as suas emoções, principalmente, né? De lidar com as situações e buscar resolvê-las da melhor forma possível. Levando em consideração isso, há algumas pessoas que perguntam, né? Poxa, e como é então uma pessoa que se torna madura? Eu encontrei em 2019 um texto, quando eu estava aí estudando sobre inteligência emocional, né? Que a maturidade emocional, outras pessoas chamam de inteligência emocional, né? E eu encontrei um texto que não tem o nome do autor, é um autor desconhecido, que eu achei super interessante. Eu vou ler para vocês aqui na tela do computador. E é muito legal esse texto. Olha só o que diz. Maturidade é ter o poder de controlar a raiva e de resolver divergências sem violência nem destruição. Maturidade é ter paciência e disposição para abrir mão de um prazer imediato, com vistas a uma vantagem a longo prazo. Maturidade é ter perseverança, é empenhar-se a fundo num programa, a despeito da posição e dos contratempos desalentadores. Maturidade é ter abnegação, é atender às necessidades alheias. Maturidade é ter a capacidade de enfrentar o desagradável e a decepção sem nos tornarmos amargos. Maturidade é ter humildade. Uma pessoa madura consegue dizer, perdoe-me, e quando fica provado que estava com razão, não sente a necessidade de se vangloriar. Eu não disse? Maturidade significa credibilidade, integridade e cumprimento da palavra. Os imaturos encontram pretexto para tudo. São os retardatários crônicos, os contadores de vantagens, que falham no momento das crises. A vida dessas pessoas é um emaranhado de promessas não cumpridas, assuntos inacabados e amizades desfeitas. Maturidade é ter capacidade de viver em paz com o que não se pode mudar. Eu acho muito interessante esse último parágrafo aí desse texto, não que os outros não sejam tão valiosos quanto ele, mas eu acho interessante esse finalzinho, maturidade é ter a capacidade de viver em paz com o que não se pode mudar. O que você pode mudar, você pode tomar uma atitude e sair do cenário A para o cenário B daqui para ali, se você quiser, se você tiver disposição e principalmente determinação, né? Eu estive conversando ontem após a live com uma amiga mentorada que mora lá em São Paulo, grande empreendedora do ramo aí alimentício, a Eliane Lina, e nós estávamos conversando, né, sobre a questão daí do assunto que eu abordei na live, e uma das coisas que nós falávamos era sobre a crise, né, que muitos falam e tudo mais. E eu digo para as pessoas, cara, eu não estou em crise, eu estou em Cristo, porque eu creio em Deus, eu creio que Deus pode mudar as situações, e independente, né, do seu credo, basta que nós tenhamos fé e atitude, né, de fazer as coisas mudarem. E uma das coisas que eu disse para ela, né, é que eu venho trabalhando na minha vida essa questão da maturidade emocional, da inteligência emocional, como outros falam, desde 2013. E tem pessoas que às vezes conversam comigo e dizem, tu és muito maduro nisso, naquilo outro e tal, eu admiro. Obrigado. Mas eu sempre digo para essas pessoas que é isso, eu sou só um eterno aprendiz, eu estou aprendendo constantemente. E vale ressaltar, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Que nós saibamos, tenhamos claramente que é um processo contínuo que vai se estender por toda a nossa vida. Aprender, né, a lidar com as emoções, aprender a lidar com as situações. Muitas vezes as pessoas nos ferem, lançam palavras desagradáveis, falam conosco estressadas. E então é muito importante, né, que a nossa mente ela esteja treinada para lidar com essas situações, com essas ações que lançam contra nós, para nós não termos uma reação errada. E
como é que eu vou adquirir essa maturidade? É simples, treinando, repetindo, repetindo, repetindo. Assim como nós não nascemos aprendendo a andar e não nascemos aprendendo a falar, nós aprendemos e hoje nós andamos e corremos e tudo mais. Tem gente que planta bananeira, fica aí em pé com as mãos, né? De ponta cabeça, e tem inúmeras habilidades. Então, a questão da inteligência emocional ou da maturidade emocional é uma habilidade, toda habilidade é treinável. Nós precisamos só o quê? Termos a resiliência, na capacidade de, mesmo diante das circunstâncias contrárias, permanecermos firmes e lutarmos persistentemente para desenvolver a maturidade emocional. Não é um processo que daqui a 6 meses eu já vou estar maduro, vou estar conseguindo lidar com as emoções de uma forma aí extraordinária. Depende também, né? Depende de quanto você treinar essa habilidade, de quanto você repetir no seu dia a dia. Quem sabe, aí eu ainda não conheço ninguém que saiu assim tão rápido de um ponto para o outro nessa questão de maturidade emocional. Mas cada um tem o seu timing, né? Cada uma tem a sua velocidade, e você, de acordo com o treino que você fizer dessa habilidade, vai chegar mais rápido que eu, talvez, ou não, né? Pode demorar muito mais, mas o importante é nós termos ciência que é um processo que não é da noite para o dia, e que se nós quisermos ter um resultado, né, nós podemos ir à frente, né? A Lucélia está pedindo para participar ao vivo. Vamos lá, Lucélia, creio que vai dar de adicionar. Aguardando, Lucélia 9275. Aceite lá, Lulu. Enquanto a Lucélia aceita aí. Aceitar o que, Luciano? E aí, Lucélia? A Lucélia é uma benção. Mas vamos lá. Eu ia botar você aí, Lucélia, para falar um pouquinho aí conosco, lá do Maranhão para cá. Mas vamos lá, pessoal. Então, só retornando aqui o fio da meada, nós precisamos persistir sempre, e sabermos que, um exemplo, esse pessoal aí que é bodybuilder, né? O pessoal diz bodybuilder, o bodybuilder, eles não começam hoje e amanhã já estão aí todos musculosos, trincados aí com bíceps, tríceps, perna, abdômen, saradão, peitoral aí, como dizem os bombados, né? Eles persistem dia após dia em busca do resultado que é o desenvolvimento da hipertrofia muscular. E assim ter o seu condicionamento físico, melhora da função cardiológica, do seu metabolismo, e os músculos ficarem lá trincadões, aí, como a gente chama, que é o bombaster, né, o bombado. Então não é da noite para o dia. Qualquer coisa que você vai fazer não é da noite para o dia que você consegue desenvolver aí plenamente e numa velocidade mais rápida, né? Mas vai depender do seu afinco, da sua dedicação para acelerar ou não esse processo, né? Então eu destaquei hoje 16 características das pessoas que são emocionalmente maduras, né? Você tem uma agendazinha aí, arroche aí, anotando aí, pegue uma caneta, se não deu hoje de pegar uma agenda, você pega amanhã. E depois também vai ter aí o nosso backup, né? Eu vou salvar aí a live e colocar lá no nosso amigo YouTube aí, para quem não puder assistir tudo, ou se porventura travar aí a live para alguém. E também peço para vocês, né? Não dá de eu ler muito aqui os comentários, mas dá até, como diz o pessoal aí, a vista já está meio rumbuda. Mas vamos que vamos. E se travar aí vocês dizem, olha, ficou mudo, ou então só coloque aí mudo, aí eu vou saber que deu uma travadinha. Mas graças a Deus a conexão está boa. Então a primeira característica, né, das pessoas emocionalmente maduras é que os seus relacionamentos eles são menos dramáticos do que costumam ser. Então, ser dramático não é um sinal de maturidade. Se você é dramático e está se identificando aí com essa situação aqui agora, com esse item, pode buscar e tomar umas atitudes aí que ser dramático não é nada maduro.
Na medida em que nós envelhecemos, né, é natural que nós nos tornemos mais maduros. Lógico, porque nós passamos por várias e várias situações. Então, a maturidade vai vir, o que nós aprendemos, vai vir a ser, né, o que nós aprendemos ao nos expormos a todas essas situações aí que se desenrolam durante a nossa vivência, os dias aí de nosso trabalho, de relacionamento com todo tipo de pessoa. E então, é natural, né, se lembrar de um passado em que os seus relacionamentos eram cheios de drama e cobrança daqui, cobrança dali. Porém, se atualmente você mudou, não é mais essa pessoa dramática, não fica mais coladona lá, se prendendo ao passado, você está com um grande sinal de que você amadureceu, de que você mudou e passou a se preocupar e valorizar as coisas certas, certo? Porque ficar com mimimi, ficar, eu sou vítima da parada e tal, me feriram e o pessoal não gosta de mim, isso, aquilo, outro, isso não vai levar a nada, porque os outros não vão, uma verdade forte até, as outras pessoas não vão fazer por você o que você precisa fazer, a maturidade, ela é individual. Então, você é que é o culpado de a sua vida não dar certo, infelizmente. Não é a mamãe, não é o papai, não é o irmão, não é o vizinho, é eu, é você. Cada um de nós somos culpados pela nossa vida não dar certo. Se nós não temos ainda o resultado que nós gostaríamos de ter, das duas, uma. Porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. 2, é porque eu não estou me dedicando a fazer o que eu devo fazer, o quanto eu deveria me dedicar. Então, se você já está fazendo algo para mudar o seu cenário, para chegar do ponto A para o ponto B, né, que é o querer, o ponto A, que eu falei ontem, né, o realizar o ponto B. Aqui no meio tem a ação. Então, se você já está tendo a ação, que vai levar você do querer para o concretizar, né, para o realizar, se você ainda não está tendo esse resultado, se está demorando, você está tendo essa ideia, né, de que está demorando, está parecendo que está demorando demais, talvez seja porque você ainda não se dedicou o quanto você precisa se dedicar para chegar lá. Ou então, simplesmente, não é o tempo ainda. Não é o tempo. A gente tem que ter paciência também para começar a colher os resultados, né? Um agricultor, ele planta, aliás, antes de ele plantar, ele vai tirar todo o matagal que tem lá no terreno, depois ele vai arar a terra, fazer a terra ficar afofada, depois vai adubar, e assim depois ele vai plantar e vai esperar meses para aquela lavoura dele ter uma colheita e torcer para não chover, para não dar praga e tudo mais. E se der alguma pragazinha aí de fungo, de insetos, ele vai usar algum método aí natural ou industrial para combater aquela praga. Mas ele tem um tempo para colher aquilo. E olha só um negócio interessante, tem um pessoal aí que comercializa sementes de cumaru. O cumaru demora 10 anos para se ter uma colheita do fruto do cumaru. Então se ponha na pele de um cara aí que planta cumaru para vender a semente do cumaru, para fazer óleo e outras coisas. O cara demora 10 anos esperando para colher, mas ele sabe que depois de 10 anos a colheita é certa. Porém, na nossa vida, não é assim. Nós não sabemos o dia da nossa morte, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A gente pode até se preparar, né, de alguma forma, para não ser tão surpreendido. Teve muitas pessoas aí que já pensaram em se matar nesses tempos. Porque a coisa não está fácil para muitas pessoas, porque elas não se prepararam, não tinham um plano B. E aquelas que tinham um plano B não tinham um plano C, porque o plano B já foi queimado. Então, muitas pessoas, né, neste momento de crise, que falam que há crise, eu não acredito que há crise. Tem dificuldade sim, a coisa não está tão simples, não está da mesma forma, mas eu não vejo como crise, eu não me sinto em crise. Eu me sinto desafiado a sair da minha zona de conforto, desafiado a fazer diferente, desafiado a prosseguir, inclusive, e não a desistir, como muitos, infelizmente, já pensaram ou já até fizeram, né? Então, na nossa vida, nós não temos essa certeza, né? Como o agricultor lá que espera os 10 anos para colher o cumaru. Pode ser que seja daqui a 1 ano, pode ser que seja daqui a 10 anos, pode ser que seja daqui a 10 dias, que o resultado que nós esperamos se concretize. E o segundo item, né, a segunda característica das pessoas maduras emocionalmente, né, que têm inteligência emocional,
é que elas não têm medo de pedir ajuda, né? Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Tem muitas pessoas, né, que elas ficam com vergonha. Eu vou pedir ajuda, o cara ali vai achar que eu sou um Zé Ninguém, um Zé à esquerda e tal. E não, eu acho que não vou pedir ajuda. Ou então, eu acho que ele não vai me ajudar. Mas é aquela história, né? Nunca se descobre se não for lá fazer a tentativa. Olha só, eu casei com a minha esposa, né, a Luciene, e eu achava que ela era muita areia para o meu caminhão. Mas eu fui lá e tentei e o negócio deu certo. E cá estamos nós, 4 anos de casados, e tudo porque eu tentei, né? Mas deu um medozinho em umas situações aí, em uns dias. Eu fiquei, será que eu vou? Eu acho que ela é muito bonita para mim, sei não. Mas eu fui lá, tentei e deu certo. Então, tente, peça ajuda. Se você não fizer, se você não tomar uma atitude, você não vai descobrir o resultado, né? Um certo dia, eu estava assistindo um filme e o personagem lá dizia o seguinte, ela estava olhando lá as estrelas e tal por uma luneta e o pai dela falava para ela, minha filha, e você já pensou se não tem algo lá? Se só tem nada lá para onde você está olhando? E ela falou baixinho no ouvido dele, chegou assim pertinho e falou, ei pai, e se tiver um montão de coisas lá, pai? Então, muitas pessoas, né, ficam nessa, não sei não, acho que não tem nada lá. O nome desse filme é Tomorrowland, a Ilha da Fantasia, se não me engano em português, mas em inglês é Tomorrowland. É um filme muito legal. Eu aprendi essa lição nesse filme, né, que nós precisamos ver além do que as circunstâncias estão dizendo, né? Essa é a lição que eu tomei nesse filme. E essa frase, né, dessa personagem, da meninazinha lá, dizendo para o pai dela, e aí pai, e se eu estou olhando e tiver um montão de coisas lá, nessa estrela aí onde eu estou olhando? Então, muitas pessoas, né, têm uma óptica, né, que óptica é o ouvido, óptica é a visão, tem uma visão muito limitada das coisas. Elas veem um muro aqui na frente, mas elas não buscam olhar o que tem após esse muro, né? Então, é muito bom que nós ampliemos a nossa visão e tenhamos essa coragem, né, essa ousadia de tentar pedir ajuda, né? Ninguém consegue conquistar nada sozinho. Por mais que você tenha habilidades e mais habilidades, sozinho não se vai muito longe. Tem uma frase que um certo tempo eu li que é assim, se você quer ir longe, sozinho, vá. Mas se você quer ir longe e mais rápido, peça ajuda. Vá com alguém, não vá sozinho. Então nós não chegamos longe. Todo trabalho em equipe, ele serve para nós conquistarmos objetivos muito mais rápido. E a pluralidade, né, as várias cabeças pensando, ajudam para que nós possamos ter uma claridade das coisas, uma clareza, na verdade, das coisas com mais velocidade. Neilise Mota, paciência é sinal de maturidade. Lógico, Neilise. Eu era muito cego antes, era muito pavio curto. E quando eu entrei nessa jornada, né, lendo livros e mais livros, eu comecei a desenvolver a paciência. Né? Eu era muito bravo. Ainda sou um bom bocado até hoje, mas eu sou muito mais dosado. E tenho uma descendência cearense aí, os cearenses têm uma fama de ser meio cego aí na coisa, muito bravos. Às vezes ainda quer correr a minha veia cearense, mas eu digo para ela, não, te acalma aí que é melhor. Então, perguntar quando nós temos uma dúvida ou pedir ajuda não é sinal de fraqueza, né? É um sinal de que nós crescemos, é um sinal de que nós sabemos que as outras pessoas têm as suas habilidades, têm os seus valores e que nós valorizamos isso nelas, né? Que elas são importantes para nós. Nelise, porque se for, prof, estou difícil de amadurecer. Mas eu só não desisti, Nelise. Não é fácil, é desafiante, mas é só nós não desistirmos, né? E Samuel, muito bom, padrinho, parabéns. Boa noite, Samuel. Tamo junto. O terceiro item, né, das características aí das pessoas que são maduras emocionalmente, é que os seus padrões, eles se elevam. Você não tolera mais que tratem mal ou ajam com você de uma forma desagradável, tanto nos seus relacionamentos amorosos como nos relacionamentos familiares e com as suas amizades, né, no seu círculo de amizade. Você sabe
Cada pessoa é responsável pelas suas ações e não perde o seu tempo com que não se trata da forma com que você merece. Porque você tem a ciência de que você não faz com as pessoas o que você não gostaria de que fizessem com você, então você não aceita que elas façam o que elas bem entenderem com você. Então, essa característica é algo muito interessante, né? O nosso padrão de mentalidade, ele evolui. E nós conseguimos não ser o que eu chamo de ser besta para as pessoas. Porque há muitas coisas, né, que nós aceitamos muitas vezes por estarmos aí na nossa bestialidade, por não manjarmos que as pessoas estão nos ferindo e querendo nos pôr para baixo, matando os nossos sonhos até. E isso não é nada bom. Se você tem aceitado, né, se você se identifica com esse item, tem pessoas que falam de atravessado com você, você se sente mal, você se sente impotente, se sente anulado, pode contar que você precisa crescer nessa área e você precisa elevar os seus padrões e resistir. Não aceitar que as pessoas lhe pisem e façam, como diz os mais antigos, né, de gato e sapato. Clara Neves, repete isso e diga que ignorar o abestado nos torna melhor. Mas é verdade. Muitas ocasiões, né, a Bíblia até fala, né, que nós temos que estar prontos para ouvir e sermos oportunos para falar. Isso, no meu entendimento, na minha ciência, diz que é o seguinte: ouve, fale o mínimo possível. Quanto menos falar, em muitas ocasiões é melhor. Por quê? Tem, às vezes, infelizmente, né, algumas pessoas que falam, querem nos botar para baixo. Mal elas sabem as nossas lutas, mal elas sabem o preço que nós pagamos para ter o que nós temos, conquistar o que nós já conquistamos. E é melhor deixar esse pessoal aí falando só, que um dia eles se cansam e vão ver que é muito difícil ter alguém lhe criticando que está fazendo mais do que você. Isso é uma verdade aí que eu aprendi nesses 34 anos já de vida, que há muita gente que critica porque não está fazendo nem 1% do que você faz. Então, nem sempre aquelas pessoas que estão criticando, na verdade, a maioria, são pessoas que fazem mais do que você. É melhor você ouvir o que tem dentro do seu coração. Eu falo muito sobre propósito. Eu estava assistindo agora há pouco a live do Hernando, né? Boa noite, Hernando. Hernando Neto, oficial. E ele também falou nisso. Eu me conecto muito com o que o Hernando fala, porque eu, desde 2013, venho buscando descobrir o meu propósito. E em 2017, né? Para a gente ver que não é um negócio da noite para o dia que eu descobri qual é o meu propósito. E o meu propósito é empreender mudanças, né? Então, eu estou até meio lacrimejante aqui, estou vermelho o olho. Então, se hoje eu estou aqui com vocês e alguma coisa, como eu disse ontem, né, vai mudar na mente de vocês, na mentalidade de vocês, o meu propósito está se cumprindo, porque eu provoquei indiretamente ou diretamente uma mudança no seu modo de pensar. E isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, certamente. Boa noite, Fabrício. Meu amigo do peito, Fabrício. Fabrício tem um negócio que o nome é amigo do peito. Então, por isso que ele além de ser muito querido, é o meu amigo do peito. Boa noite, Fabrício. Então, os seus padrões se elevam. A quarta característica, né, de uma pessoa emocionalmente madura, né, ou que já está nesse processo, está crescendo em maturidade, porque eu não sou maduro 100%, eu estou evoluindo. Dia por dia, estou aprendendo aí, um eterno aprendiz nessa questão aí de amadurecer emocionalmente, né, ter inteligência emocional. O quarto item é que você abre mão daquilo que não te faz bem. Essa questão, né, também cola legal, liga legal com algo que eu disse ontem, é que você, eu, somos os únicos responsáveis por aquilo ou aqueles que entram e saem da nossa vida ou permanecem na nossa vida. Há muitas situações, né, muitas vezes, que nós não temos coragem de nos afastar de algo ou de alguém que não nos faz tão bem, seja por medo, por comodismo, por costume mesmo, porque a gente se acostumou com a presença daquela pessoa ou de alguma outra coisa, mas nós sabemos, lá no fundo fica uma vozinha dizendo, olha, isso não te faz bem, essa pessoa não te faz bem, essa pessoa puxa o teu tapete de vez em quando, essa pessoa te põe para baixo, te afasta dela, mas a gente fica, não, o que ele vai pensar? O que o fulano, beltrano, ciclano vão pensar? Porém, saiba de uma coisa, eu disse antes, né?